Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Antes da pauta do dia, Orengo, eu tô lendo aqui no G1 que 78 candidatos, a gente já tinha falado sobre isso, né? A gente tinha feito um levantamento de candidatos que se lançaram com o nome Bolsonaro e com o nome Lula. Tinha mais Lula, mas Lula é também apelido que nem sempre remete ao ex-presidente, né? Tem muito Luiz que chama Lula, que tem esse apelido. Mas Bolsonaro não. Quem mete um Bolsonaro lá é porque tá querendo ganhar voto na cacunda do presidente. Foram 78 ao todo, viu, Orengo? Sabe quantos se elegeram? Por exemplo, tinha aqui o Jair Bolsonaro, que era candidato a vereador em Laranjal do Jari. Também? Chama Jair Bolsonaro. O nome dele é Jair mesmo, Jair Souza Silva. Tem o Reis Bolsonaro, disputou uma vaga em Maceió. Tem vários Bolsonaro. A Val do Açaí virou Val Bolsonaro. A ex-mulher do Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro, separou, mas manteve o nome de guerra. Dos 78, sabe qual foi o único Bolsonaro que se elegeu, Orengo? Carlos, né? O Carlos. Ah, tá aí. Que era o único que podia mesmo usar o nome, que tinha o direito integral. É um bom sinal, né? Que o eleitor não se faz mais de trouxa tão facilmente assim. Tô olhando pra você, viu, Hélio Negão? Que também usou o nome Hélio Bolsonaro na última eleição e foi o mais votado da bancada do Rio, né? O mais bem votado da bancada do Rio de Janeiro. Quem sabe esse tipo de estratégia marota não funcione mais aqui no Brasil. Mas o assunto são os parlamentares que tentam destravar as votações no Congresso. As reformas só devem voltar a ser debatidas, porém, após o segundo turno, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, tá na hora de trabalhar, né, Megali? Agora, depois do primeiro turno, tem muita pauta no Congresso Nacional, tem uma lista extensa e aquela coisa, o Brasil não pode parar, a gente vive um momento de crise, tem que destravar, principalmente aquela pauta econômica, que é mais emergencial, e já tem uma lista aqui esperando o trabalho dos parlamentares, voltar dessas campanhas, né, do engajamento nos municípios. A gente sabe que ainda tem a contaminação da pauta em função do segundo turno, então há um clima ainda de desmobilização aqui no Legislativo, mas tem que colocar essas matérias em discussão e em votação. Vamos só listar aqui para a pauta desta semana. A gente tem que lembrar da autonomia do Banco Central, que já passou pelo Senado, agora está na Câmara. Tem também um projeto que é de um segmento importante, que é o de cabotagem, da navegação, né, a modernização desse setor. Então também espera análise aqui. Agora, para votar essas matérias, né, é uma lista bastante extensa, tem ainda a questão da regulamentação do Fundeb, né, já passou pelo Congresso Nacional, é um dinheiro para a educação, só que tem que passar ainda a regulamentação, mas para avançar tem que desatar um nó aqui, que é de um desencontro, é uma disputa dentro do centro político. Muito se falou do centro nessa eleição e realmente foi o espectro político aí que mais venceu, que mais levou prefeituras e prefeituras de capitais. Agora tem que fazer uma distinção, viu, Megali? Nem tudo é a mesma coisa. Aliás, o centro ele não é homogêneo, tem diversas vertentes, né? Aqui dentro do Congresso Nacional tem uma disputa, neste momento, entre o famoso centrão, a gente pode citar PSD, PP, republicanos, que são partidos alinhados a esse chamado centrão aqui, mais 200 votos dentro do Congresso Nacional, que hoje está com o governo, hoje é base do governo. E tem um outro centro, que é o centro liderado aí pelo Rodrigo Maia, que é do DEM principalmente, mas tem ali PSDB, tem MDB, essa sopa de letrinhas de tantos partidos que tem, dessa fragmentação, pulverização que a gente vê nas prefeituras e o reflexo aqui no Congresso Nacional. Então tem essa disputa por poder, né? Então eles estão brigando pela presidência da Comissão Mista do Orçamento. Essa briga já tem semanas aqui no Congresso Nacional e isso tem reflexos na pauta do Congresso. Não se vota nada há semanas no parlamento por causa dessa briga política desses partidos do centro. Então chegou a hora de desatar esse nó, de conseguir um consenso, um acordo para colocar matérias importantes em votação. Tem medidas provisórias que aguardam também. A oposição, por exemplo, quer votar lá a medida provisória do auxílio emergencial, que está em R$300, quer aproveitar esse momento para tentar retomar os R$600 do auxílio emergencial. Não tem recurso para isso, mas a oposição vai brigar aqui no plenário. O que não falta aqui é trabalho, pautas importantes para analisar, mas as reformas realmente só vão voltar a ser discutidas depois do segundo turno. Agora, quando você fala depois do segundo turno, Orengo, você está falando do mês de dezembro. É isso. Mês de festas, mês de recesso. Recesso vai ser suspenso mesmo?
Esse é um ponto importantíssimo, viu, Sheila? Por quê? Porque aí a gente fala do orçamento, né? E o Congresso Nacional tem um compromisso todo ano, que é votar o orçamento antes do recesso parlamentar, ali na véspera do Natal, das férias parlamentares. Já aconteceu algumas vezes de eles já irem para as férias sem cumprir esse compromisso, né? É aquela história da escola lá, a meninada fica correndo contra o tempo, prova de fim de ano, só para depois ir para as férias. No Congresso Nacional não é diferente, tem compromissos que precisam ser cumpridos, né? Mas assim, pelo andar da carruagem, há um risco muito grande de o recesso começar e não ter votado o orçamento. Qual é o efeito prático disso? É administrativo, é financeiro, econômico para o governo. O governo fica limitado, fica com uma margem muito limitada do orçamento, você pode gastar 1/12, então fica com amarras aí para investimentos, despesas, para questões práticas aí do dia a dia das pessoas, são serviços públicos necessários, mas isso pode acontecer se eles não conseguirem votar o orçamento. Para isso, precisam resolver essa briga política. Muito bem, Rodrigo Orengo volta amanhã com outras informações. Bom trabalho, Orengo. Bom trabalho, até mais.